Oi? O assunto de hoje foi sugerido aqui nos comentários, que é para falar um pouco sobre construção de timbre no contrabaixo e os pedais coringas para se tocar rock. Então a gente vai falar um pouco sobre contrabaixo, regulagem de amplificador e alguns pedais que eu considero legais para se tocar rock. E assim, não tem uma regra que você deve seguir, mas a gente pode seguir algumas receitas e alguns caminhos de pessoas que já fizeram isso antes da gente e funcionaram muito bem. E um exemplo disso é o uso do Precision Bass para se tocar rock. Se você prestar um pouco de atenção, você vai ver que esses baixistas têm algo em comum. Roger Waters do Pink Floyd, Nate Mendel do Foo Fighters, Steve Harris do Iron Maiden e Duff McKagan do Guns N' Roses. Se a gente olhar o contrabaixo que esses caras tocam, a gente vai perceber que eles têm algo em comum. Todos eles utilizam Precision Bass. E esses que eu citei são apenas alguns baixistas que utilizam. Tem aqui uma pequena lista de outros vários baixistas que também utilizam o Precision, desde o rock mais clássico até o rock mais moderno e heavy metal também utilizam essa receita de sucesso. E para quem não entende muito bem a diferença de contrabaixo, o Precision é exatamente esse baixo que tem os dois captadores ligados exatamente no centro do contrabaixo. São dois captadores ligados juntos que funcionam exatamente como se fosse um. Ele tem essa característica de um som um pouco mais pesado, mais aveludado, mas ainda com bastante definição. Eu acredito que seja por isso que seja um baixo tão legal para tocar rock, porque ele consegue ter um som pesado, mas mesmo assim ainda com bastante definição. E acima de tudo é um contrabaixo bem simples de você timbrar. Ele só tem um volume e um tone. Alguns modelos eu diria até que só tem um volume para não dar muito trabalho para timbrar. Mesmo sendo um instrumento só com esses dois comandos, volume e tone, com o tempo você consegue tirar alguns timbres diferentes só com essas possibilidades. Se a gente toca com um tone um pouco mais fechado, você já tem um timbre, mais aberto é outro, com ele zerado é outro completamente diferente. Então isso também torna esse contrabaixo muito versátil. E assim, se você pegar toda a história do rock, você vai perceber que vários baixistas já utilizaram ou utilizam esse instrumento até hoje, mas você não é obrigado a vender agora o baixo que você tiver. As ideias que eu vou passar aqui você pode utilizar para timbrar em qualquer outro instrumento que você se achar mais confortável, ou principalmente o seu poder aquisitivo vai permitir. A mesma ideia que eu vou usar aqui para timbrar o meu amp e os meus pedais, você pode utilizar para timbrar também o contrabaixo que você tiver, no amp que você tiver. O que eu acho mais importante é você desenvolver essa sensibilidade, essa percepção musical para entender como que o timbre funciona. O amplificador que eu uso aqui é o PF350 da Ampeg. Para evitar fazer muito ruído, eu ligo ele diretamente no computador pela interface e eu uso uma simulação de gabinete aqui no Pro Tools. Esse plugin de simulação se chama plugin VST. Ele tem vários amplificadores, vários gabinetes, tipos diferentes de microfones. Então é o mais fiel possível à realidade do amplificador que eu tenho aqui. Eu estou plugado diretamente no amp, passando pela minha interface e entrando no computador. A primeira dica que eu dou sobre regulagem de amplificador é você começar pela regulagem de ganho. Quase todos os amplificadores, geralmente os amplificadores que têm esse sistema de cabeçote e gabinete, têm essa regulagem. Então o que eu faço? Com o contrabaixo ligado, eu vou tocando ele e vou regulando o meu nível máximo de entrada de sinal. Quando ele começa a piscar, eu retorno um pouquinho. Pronto, quando ele para de piscar, eu já sei que esse é meu nível máximo de entrada de sinal. Então eu posso trabalhar com o volume numa boa. Essa regulagem que eu mostrei aqui, a gente vai utilizar quando eu tiver um gabinete real. Nesse sistema, utilizando o computador, eu preciso deixar o sinal o mais baixo possível, senão ele entra rachando aqui na minha interface USB. Como todo baixista, a gente começa achando que o que dá o grande diferencial para o contrabaixo é exatamente o grave. Mas grave em excesso também atrapalha muito. Então eu gosto de começar a minha regulagem do amplificador, por exemplo, eu vou para o ensaio, vou tocar em algum lugar e eu não conheço o amplificador, eu começo com a regulagem dele completamente flat. Quando a gente fala flat, são todos esses comandos exatamente no meio aqui, em posição de 12 horas. E aí eu começo a trabalhar primeiro pelo grave, para saber o nível de grave que me agrada. Perceba, se eu colocar muito grave, ele já fica muito abafado e eu não tenho definição de nota. Então eu costumo utilizar os meus médios um pouquinho mais alto do que até o meu grave, que assim eu vou conseguir
sair da frequência do bumbo, dependendo do tipo de rock, a guitarra costuma ser muito grave. Então eu costumo usar um pouquinho mais de médio que eu vou ter essa definição legal. E aí eu jogo um pouquinho mais de agudo também só para ganhar um pouco de brilho. Você percebe que eu tenho o baixo com timbre pesado, não deixa de estar grave, mas eu tenho ele com bastante definição de notas. Então é isso, de amplificador, eu achei a minha regulagem, tanto regulagem de volume como eu falei. Aqui eu estou usando ganho e volume zerado porque eu estou usando uma simulação no computador, não é uma caixa real. Então depois de todas essas regulagens, começando pelo ganho, grave, médio e agudo definidos, aí a gente começa a trabalhar o volume, sendo que o volume também não precisa ser exagerado, é um volume bem balanceado com a banda, ou até em algumas situações o volume máximo que o gabinete disponível aguenta. Então com o meu timbre definido, vamos partir para timbragem de pedais. Na minha cadeia de pedais eu tenho bastante pedais, mas eu tenho 2 pedais que são os pedais que eu acho fundamentais para tocar rock. Aqui eu vou falar de forma geral, falando do efeito overdrive, eu não vou falar de pedais específicos, então se você tiver qualquer overdrive, você pode tentar timbrar ele de uma forma agradável para você. A gente tem no mercado o TS8, o TS9 da Ibanez, que são pedais clássicos, desejo de todo músico. A gente tem o ODB3, que é um pedal da Boss, que é específico para contrabaixo, também é um overdrive muito legal. Aqui no meu caso, eu tenho um pedal de pré-amplificador e overdrive, da DMT, que é um fabricante aqui de São Paulo. Bem, como o próprio nome diz, ele é um pré-amplificador, ele funcionaria de uma forma de substituir os comandos do meu amp. Podem ver que ele tem grave, médio agudo e vários outros comandos de timbragem. Só que nesse caso, assim como no amplificador, eu vou deixar ele completamente flat. Esse blend ele é um balanço entre o meu sinal limpo e o meu sinal distorcido. Então eu vou deixar ele completamente virado aqui para o meu lado de drive. Dessa forma a gente vai usar apenas o canal de drive desse pedal, como se ele fosse simplesmente um pedal de drive. E para ilustrar bem a diferença que esse pedal faz, eu vou tocar aqui algum trecho de baixista que usa o Precision com drive. O primeiro exemplo é do Steve Harris, do Iron Maiden, tocando White Child. Vou tocar primeiro sem o drive para vocês verem. E agora com o drive. Você consegue ver que eu ganho um pouco mais de punch, também eu tenho mais definição nas notas e principalmente esse drive que dá muito mais peso para o som. Um exemplo de outro baixista que utiliza muito bem o drive é o Mike Dirt, do Green Day. Então primeiro eu vou tocar a música sem overdrive. E nesse exemplo a gente pode perceber que eu não preciso nem de muito overdrive, né? Normalmente a gente tem esse costume de atochar o drive, mas você não precisa sempre colocar esse volume no final, essa quantidade de drive no final para você ter um resultado legal. Um outro pedal que é muito legal de usar no contrabaixo é o fuzz. Os pedais que eu considero mais clássicos é Big Muff e o Fuzz Face. Aqui no meu caso eu utilizo um fuzz da MG Music, que também é um fabricante nacional. Ele tem a opção de fuzz e uma oitava acima, mas nesse caso aqui a gente vai utilizar apenas o canal de fuzz. Essa função de oitava acima foi muito utilizada pelo Jimi Hendrix. Um baixista que nem utiliza Precision, mas que eu considero uma referência na utilização do fuzz, é o Chris Wosterholm, eu espero que a pronúncia seja essa, o famoso baixista do Muse. Novamente eu vou fazer a música sem o efeito ligado. Agora com o efeito ligado.
Assim fica fácil perceber porque eu acho esse baixista uma referência de fuzz no contrabaixo. Um outro cara que não utiliza tanto fuzz assim, mas quando utiliza de uma forma muito legal e muito evidente, é o Flea, do Red Hot Chili Peppers. Primeiro a música sem o efeito. Eu vou usar o fuzz bem no final porque eu acho que é mais ou menos assim que ele utiliza. Eu só quero lembrar que tudo que eu falei aqui não é uma regra, você não precisa vender tudo que você tem agora para comprar equipamentos parecidos com o que eu usei ou que eu citei, mas isso é apenas um caminho que deu certo, que a gente pode facilitar a nossa vida e seguir também. O mais importante é você desenvolver a sua percepção, a sua sensibilidade e achar o seu timbre também. Use essas dicas que eu passei, experimenta no amplificador que você tiver, com os pedais que você tiver, com o contrabaixo que você tiver acesso, e nada melhor do que estudar o seu próprio equipamento e desenvolver seu próprio timbre. Quero agradecer ao Eros que sugeriu esse assunto muito legal, valeu Eros, e pedir para que vocês continuem mandando sugestões, que isso vai me ajudar bastante nos próximos assuntos. Se você puder curtir esse vídeo, compartilhar, eu te agradeço muito. Aqui na descrição do vídeo também tem as minhas redes sociais, o Instagram, que eu também posto muito material legal por lá. Já segue tudo e fica ligado para os próximos vídeos. Obrigadão!